Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? A mensagem de hoje será uma mensagem para tentar abrir os olhos de muitas pessoas que seguem certas religiões ao invés de seguir Jesus. Então, para começar, já digo que nós não temos que ser religiosos e nem seguir religião. Nós temos que ser cristãos e seguir Jesus. As pessoas confundem muito as coisas quando se fala de ser cristão e ser religioso. Muitos acham que é a mesma coisa, mas estão enganadas. Uma pessoa religiosa, ela tenta se aproximar de Deus do jeito dela, não do jeito que Deus quer. Já o cristão, ele se aproxima de Deus para ser parecido com Cristo, para fazer o que agrada a Deus, para fazer a vontade de Deus. Na Bíblia temos o exemplo dos fariseus e mestres da lei que conheciam todas as escrituras, mas não praticavam ela. Eram apenas religiosos e vejam o que Jesus disse para eles. Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Nas igrejas está cheio de pessoas iguaizinhas a esses mestres da lei e os fariseus, bonitas por fora, mas por dentro cheias de iniquidades. Agora pergunto, será que essas pessoas acham que estão salvas? Ou será que elas acham que podem enganar a todos, inclusive a Deus? Não só as pessoas que estão nas igrejas estão vivendo no pecado, como tem igrejas permitindo o pecado. Como assim, pastor? Igreja permitindo o pecado? Sim, tem igrejas que permitem a idolatria, permitem a homossexualidade e permitem coisas que estão contrárias à palavra de Deus. Pergunto, do que adianta igrejas cheias, mas com pessoas mortas? Quando falo mortas, estou falando espiritualmente. Pessoas que poderiam e deveriam estar usando o poder de Deus a seu favor, mas não estão. Querem ver uma coisa? Jesus falou algo muito interessante para os seus discípulos quando falou sobre quem vai entrar no seu reino. Mateus capítulo 7, versículos do 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus estava falando de pessoas que estão dentro das igrejas. Ele não estava falando de pessoas que não conhecem as escrituras, e sim de pessoas que conhecem a sua palavra. Tem muitas pessoas praticando iniquidade e querendo que Deus responda às suas orações. Os fariseus, os mestres da lei, pareciam ser homens de Deus, mas esses Jesus chamava de hipócritas. Talvez a sua igreja esteja cheia de fariseus e mestres da lei, igrejas que estão querendo mais membros do que pessoas salvas. Mas a hora do julgamento está chegando. Prestem muita atenção neste versículo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Você que está na igreja, já parou para pensar que você também será julgado? A igreja também será julgada. Não é porque está indo para a igreja que não passará pelo julgamento de Deus. O julgamento para quem conhece a palavra será pior do que para aqueles que não conhecem a palavra. Vocês sabiam disso? Mas por quê, pastor? Porque quem conhece desobedece porque quer. Já quem não conhece desobedece sem saber, mas mesmo assim está em pecado. Vai entrar no inferno da mesma forma. A igreja foi chamada para ser luz do mundo e sal da terra. Mas quando a luz se apaga e o sal perde o sabor, em vez de influenciar o mundo, a igreja passa a ser influenciada por ele. Ou seja, os papéis estão invertidos. O que deveria ser um templo de adoração se torna um palco para o pecado. Tem igrejas silenciadas diante do pecado, permitem certas coisas que a palavra não permite. Tem igrejas contaminadas no próprio altar. Hoje, muitos aceitam adultério, mentira, ganância e mundanismo como se fossem normais.
pessoas no altar ou no louvor ministrando sem santidade nenhuma. O que deveria ser santo se torna profano. Igrejas trocando a verdade pela aprovação humana, ou seja, preferem a presença de pessoas do que a presença de Deus. Isso é muito forte, pessoal. Trocar Deus por membros. Vamos pegar o exemplo de igrejas que adoram imagens e santos, e não preciso citar nomes porque não estou aqui para atacar a religião de ninguém. Estou aqui para pregar a verdade. Se a igreja permite a adoração de imagens e não proíbe isso, está sendo o quê? Conivente. O pior é que tem várias igrejas com imagem de Jesus na cruz. A cruz tem que estar vazia. Jesus já venceu a morte, ele venceu a cruz. Tem igreja que fazem cultos a santos. São Pedro, São Jorge, São Sebastião. Mas se essas pessoas eram santas mesmo, por que Deus diz que devemos adorar somente a ele e não o que há na terra ou debaixo dela? Quando é feito um culto de adoração a homens que dizem ser santos, estão falando para Deus o seguinte: Senhor, eu preciso de ti, mas tenho um santo que eu sou devoto. Ou seja, Deus não é o principal na vida dessa pessoa. Pessoas estão perdendo a salvação porque estão seguindo religiões. A pergunta é: qual igreja nós somos? Uma igreja que confronta ou que se cala? Uma igreja que atrai a presença de Deus ou que expulsa o Espírito Santo? Hoje, o Espírito nos chama ao arrependimento e à santidade, porque uma igreja cúmplice do inferno pode encher bancos, mas jamais encherá o céu. Isso é uma grande verdade. Quem anda com Deus, verá Deus, mas quem anda com o mundo e no que nele há, só poderá ver uma coisa, o mundo, pois sem santidade ninguém verá Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte. Palavra para abrir os olhos de muitas pessoas. Eu peço a Ti, meu Deus, que essa mensagem consiga tocar no coração de muitas pessoas que vivem religiosamente. Pessoas que são apenas religiosas, que estão indo até para as igrejas todos os dias, achando que já estão com a salvação, mas não estão. Pessoas que adoram imagens, adoram homens, adoram até aqueles que não deveriam adorar. E essas pessoas estão se perdendo. Elas fazem parte do seu povo, Senhor. O Senhor ama elas e eu tenho certeza disso. E o Senhor não quer que elas se percam. Essa palavra, meu Deus, é uma palavra para que muitos ouçam e muitos se convertam verdadeiramente ao Teu Evangelho. Pessoas que viviam adorando imagens, viviam adorando santos, que elas hoje possam se ajoelhar e pedir perdão ao Senhor, falar somente o Senhor é Deus e não há outro Deus além de Ti. Meu Deus, que essa mensagem chegue ao coração de muitas pessoas e convença elas. Que o Espírito Santo possa convencer elas do erro e que elas possam verdadeiramente se tornar cristãs, verdadeiros filhos do Senhor. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.